ministro do governo Bolsonaro, e também o cientista político Fernando Conrado. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir licença, vou começar com o Ricardo Salles, que se elegeu deputado aqui por São Paulo. Ricardo, seja bem-vindo. A minha pergunta é bem objetiva a você. Como é que você imagina que será agora este segundo turno, sob dois pontos de vista, mas, por favor, pode incluir também outros pontos de vista. Primeiramente, a percepção do eleitor diante de todas as novidades, seja pelos erros de pesquisa, que ele podia ter ficado acuado ou não, influenciado ou não, pelas pesquisas que estavam mostrando um quadro muito diferente, e também o envolvimento dos políticos em si, ou seja, de candidatos ao governo do Estado, alguns que já foram reeleitos e outros que estão no segundo turno e que agora tem que tomar partido. No segundo turno não dá para ficar em cima do muro. E, obviamente, do próprio parlamento, os deputados e senadores que já foram eleitos. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Piotr. Prazer vê-los novamente aqui na Jovem Pan. Fernando Conrado, o senador Plínio Valério, claro, caros amigos. Veja, as pesquisas induziram o eleitor, uma parte deles seguramente, a votar no Lula. Por uma razão simples. Alguns eleitores que não eram, às vezes, até nem Lula nem Bolsonaro, para acabar logo com o pleito eleitoral, induzidos por essa falsa informação de que o Lula estaria 11% na frente, que estaria na iminência de ganhar o primeiro turno, podem e devem provavelmente ter tido um percentual que votou no Lula para se ver livre das eleições de uma vez. Essas pessoas estão se sentindo traídas pelas pesquisas eleitorais que a induziram a esse movimento. Então, se você descontar dos 5% de diferença que Lula concluiu o primeiro turno à frente do Bolsonaro, certamente 3%, 4% ali são votos que foram induzidos a isso. Isso traz inexoravelmente uma reflexão sobre a responsabilidade dos institutos de pesquisa que, reiteradamente, aqueles que são ligados a grupos de oposição ao governo, ou aqueles que fazem oposição sistemática, esses têm feito, né, um desserviço muito grande em desinformar a sociedade. Isto por um lado. Por outro lado, o grupo de governadores que agora foram para o segundo turno, e mesmo aqueles que venceram no primeiro turno, terão um papel muito importante. Veja o caso do Zema em Minas Gerais, que me parece talvez o mais emblemático. O Zema tinha um candidato à presidência, que era o Luiz Felipe Dávila, que, aliás, teve uma votação pequena, ele teve menos votos para a presidência da República do que eu tive para deputado federal. Então você veja que era uma candidatura totalmente, vamos dizer assim, de posicionamento, apenas e tão somente. O que impediu o Zema de estar ao lado do Bolsonaro no primeiro turno, mas não impedirá o agora reeleito governador Romeu Zema, até pela coincidência de valores, de ideias, de perspectivas, de estar ao lado de Bolsonaro. Então, o governador reeleito de Minas tem, até sob o ponto de vista lógico, a tendência de estar ao lado de Bolsonaro. Veja no Rio Grande do Sul, por outro lado. Onyx Lorenzoni à frente, Bolsonaro foi o candidato com o maior número de votos no estado. Como é que poderá Eduardo Leite fazer campanha para Lula? Não pode, porque se ele fizer campanha para Lula, ele se mata politicamente no estado do Rio Grande do Sul. Mas, por outro lado, o candidato de Bolsonaro é o Onyx Lorenzoni. Então, nós teremos Lorenzoni fazendo campanha aberta, obviamente, porque era ex-ministro, meu colega, no Rio Grande do Sul, e o Eduardo Leite, na melhor das hipóteses, ficando em silêncio, porque se fizer campanha política para o Lula, é suicídio político para ele. Então, acho que esse é um cenário interessante para ser visto. Senador Plínio Valério, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Na sua opinião, como é que os partidos e os políticos vão se posicionar agora, ou mesmo o senhor, diante de um segundo turno, que, claro, se os brasileiros todos são chamados a decidir o presidente da República, imagino que os políticos também precisem se posicionar ou não. Na sua opinião, qual será o comportamento a partir de agora? É um novo momento, uma nova situação, uma nova eleição. E, nesse momento, 2 mais 2 nunca dá 4. Pode dar 5 ou pode dar 6. Então, essa história de que a pessoa, pela primeira vez, sai candidata e teve X% do voto, pensa que pode transferir, é pura ilusão. É pura ilusão. A eleição majoritária tem muito a ver com o emocional. Tem muito a ver com o momento, como você emociona. O Ciro não é dono daqueles votos, a Simone muito menos, que é a primeira vez. Então, a gente não pode ficar fora, porque eu tenho uma decisão. Eu não voto no PT. E se o presidente Bolsonaro mantiver essa performance de ontem na coletiva, onde ele foi sereno, tranquilo, calmo, reconheceu que não pode falar besteira, fica mais fácil de votar nele para quem não vota no Lula. Então, esse é o momento do presidente Bolsonaro tentar reconquistar aquela gordura que ele perdeu ao longo das narrativas dos 3 anos e meio.
das bobagens que ele andou dizendo, ele perdeu a gordura. Ontem ele foi totalmente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, Carlos, a gente tem que tomar posição. A minha primeira decisão aqui no Amazonas é: não voto no PT. Por exemplo, eu ajudei a meu amigo, meu irmão, o senador Omaziz, ganhou por 1,5%. Omaziz é Lula, eu não sou. Então, nós vamos estar diferentes agora. Eduardo Braga, que enfrenta o governador. Eu não voto no governador, mas não posso ir com o Eduardo Braga, que o palanque é do Lula. Então, a gente tem que tomar posições, mas sempre levando em conta que não é dono do voto. A gente, quando muito, a gente sensibiliza aqueles amigos, aqueles que gostam da gente. É outro momento. Qualquer prognóstico, agora a gente tem que partir. Alguém falou aí das pesquisas, estão desacreditadas. Foi você, Carlos, falou. Como as pesquisas estão desacreditadas, fica mais fácil agora se enfrentar essa eleição. As pesquisas não vão influenciar mais como influenciaram. Agora é olho no olho, ao mesmo tempo, é ver quem quer retroceder e quem não quer. Eu vou tomar a posição sim, mas a primeira delas é não votar no PT. Conrado, me permita trazê-lo para o debate também. Na sua opinião, qual será o comportamento agora? Eu vou só repetir aqui um conceito que o nosso colega Zé Maria Trindade, aqui de Brasília, trouxe ontem na cobertura que fizemos aqui da apuração, da eleição e da apuração. E ele chegou a usar uma expressão que as pesquisas sequestraram e ameaçaram o eleitor, ou seja, com aquela ideia que elas vendiam e que não foi confirmada no resultado. Ou seja, agora o eleitor está descrente nas pesquisas, o que me dá a ideia, para usar uma expressão da modernidade agora do momento, é empoderado da sua decisão, se bem que, na minha opinião, eu acho que o eleitor brasileiro é muito mais diligente do que imagina boa parte da mídia, sobretudo. Ele toma a decisão por si próprio e ele é autêntico. Embora, obviamente, em momentos de eleição, como citou aí o Ricardo, o deputado eleito aqui por São Paulo, o Ricardo Salles, que as pesquisas influenciam. Bom, se vai dar no primeiro turno, vamos resolver logo. Mas agora não, tem uma nova eleição. Uma nova eleição. Antes de mais nada, boa tarde a todos os nossos ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Parabéns, Salles, pela vitória, senador. Uma alegria estar aqui discutindo com vocês. A gente está vendo agora, no segundo turno, uma nova eleição. O que a gente está vendo de maneira muito clara é que esse novo momento, agora que as pesquisas foram todas desmascaradas, inacreditavelmente erraram em todos os cenários do Brasil, nós vamos ver essa chamada a tirar o eleitor bolsonarista da toca. Muita gente vai se manifestar. A gente teve nos últimos dias, depois da aparição do Neymar nas redes sociais, muitos esportistas vieram às redes sociais mostrar seu apoio. Nós vamos ter agora essa necessidade de todos aqueles, como o senador, que tem a certeza de não votar no PT, vão ter que se manifestar. E é interessante a gente deixar claro que a gente tem um número surpreendente de brasileiros para votar. A gente teve, nessas últimas eleições, ficou em 20% as abstenções, que é o mesmo número um pouquinho maior que nas eleições de 2018, mas essa foi a maior abstenção desde 1998. Então a gente está falando aqui com os votos da Simone, do Ciro, dos outros candidatos, dos nulos, dos brancos e das abstenções, nós estamos falando aí quase em 37 milhões de brasileiros. Então olha que número surpreendente que a gente tem e que estão em jogo. E a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de uma variação difícil de ser batida. Acho que a gente nunca teve um caso de uma eleição majoritária para presidente, que quem passou em primeiro lugar para o segundo turno venceu. Mas agora começa uma nova eleição e está em disputa todos esses votos. Bom, eu vou pedir licença aos senhores, porque o Rodrigo Viga está no Rio de Janeiro e vai ter informações agora, vai trazer para nós aqui o posicionamento justamente do Cláudio Castro, governador reeleito. Viga, qual vai ser o posicionamento do Castro? Ele é aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas agora ele está livre da reeleição dele, já foi reeleito, ou seja, ele está mais à vontade para defender o ponto de vista dele. Ele vai tornar isso cada vez mais explícito, ou seja, de pedir apoio, de trabalhar a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro, da campanha, ou será uma posição um pouco mais equilibrada? Agora é tropa na rua, Pio. Afinal de contas, eu costumo dizer o seguinte, que em primeiro turno prevalece o que eu digo e chamo de lei de Muricy. Sabe qual é a lei de Muricy, Pio? Cada um cuida de si, né? No segundo turno, aí você começa a engajar, a mergulhar de cabeça, se dedicar a esse ou aquele candidato. Estamos falando da eleição presidencial. O governador do estado, Cláudio Castro, teve uma vitória retumbante sobre o seu principal oponente, o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, embora as pesquisas, aqui também elas furaram, viu, Piotr? Elas estivessem apontando para a possibilidade de um segundo turno entre Castro e Freixo, sendo que o Cláudio Castro teve quase 60%
dos votos válidos, 58,69%, ao passo que o Marcelo Freixo, 27,39%. Em números absolutos, o que significa? Que o Castro teve quase 5 milhões de votos e o Freixo pouco mais de 2 milhões e 300 mil votos, ou seja, o governador do Rio reeleito teve o dobro de votos de Marcelo Freixo. E agora já entrou em contato com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se no primeiro turno, para o Castro, era importante ter o apoio, o trampolim do Bolsonaro, agora o Castro quer usar esse capital político, virou uma espécie de liderança regional, lembrando que ele assumiu o governo do Rio de Janeiro no ano passado, após o impeachment do Wilson Witzel, que vivia batendo de frente com o presidente Jair Bolsonaro. Agora é a vez dele servir e ajudar o presidente Jair Bolsonaro, já falando pelo telefone. Vamos ouvir o que disse o Cláudio Castro. Eu vou me esmerar muito para dar a vitória do presidente Bolsonaro aqui. Foi quase 1 milhão de votos a mais aqui no Rio, mostrando que sim, o trabalho que a gente fez deu fruto. Não é só ele. O trabalho que nós fizemos aqui de pedir voto para ele deu tão certo que eu fui eleito e ele ganhou no Rio. Então a gente vai continuar mais ainda esse trabalho, mas não pensem que eu vou virar alguém que xinga outra pessoa. Eu não fiz isso nem para eu ganhar a eleição. Eu continuarei fazendo o meu debate na política. No primeiro turno, Bolsonaro teve cerca de 1 milhão de votos a mais do que o Lula aqui no Rio de Janeiro. Em número de municípios, o Rio de Janeiro tem 92 municípios. O Bolsonaro venceu em mais de 70 municípios, no total de 92. Só para ter um termômetro, um pulso do que vamos ter no segundo turno, viu, Piotr? Obrigado, Viga. Ricardo Salles, vamos lá. Pelo que disse aí o governador reeleito do Rio de Janeiro, teremos um empenho, então, muito mais efetivo agora dos aliados de Bolsonaro e provavelmente também do outro lado em relação a Lula. Ou seja, o segundo turno não dá para ficar de lado, ele tem que apoiar alguém e deixar isso muito claro? Bom, política a gente sabe que é uma área, né, em que as pessoas têm lado. Para quem não tem lado, está fadado a ficar fora da política. Você tem que ter lado até de certa forma para poder justificar, né, por que você precisa, às vezes, de um determinado apoio do governo federal, o que você precisa de verba, de cargos, de benefícios para o Estado do Rio de Janeiro. O governo federal ajudou muito o governo do Estado do Rio de Janeiro. O Estado que estava quebrado, você veja a SEDAI, por exemplo, o grande exemplo de sucesso do marco legal do saneamento no Brasil tem sido o caso, não é o único, mas é o mais emblemático, o caso da SEDAI. Todo o saneamento do Rio de Janeiro, ou a falta de saneamento, sujava a represa, a baía ali ali do Rio de Janeiro, Baía da Guanabara. E agora, a Guanabara, então, todo esse investimento de saneamento é graças ao movimento do Marco Legal de Saneamento e do leilão da SEDAI. Então, veja, tem todo sentido o governador Cláudio Castro ajudar o Bolsonaro. Não é por uma afinidade política, é também por uma necessidade do Estado do Rio de Janeiro contar com a ajuda do governo federal, como tem contado, e não pouca, tem contado com uma grande ajuda do governo federal. Senador, deixa eu lhe fazer um questionamento, o senhor que vive a vida política. O eleitor que, por exemplo, votou em um ou outro candidato, aí é uma questão de entender a resiliência do voto. Quem o senhor acha que tem o voto mais resiliente? Quem votou no presidente Jair Bolsonaro para a reeleição ou quem vota em Lula, levando-se em conta que nós temos sim um percentual de votos que transitam entre candidatos diferentes, independentemente da ideologia, e votam no momento? Porque eu tenho a possibilidade de ter transferência de voto nesse segundo turno, desse grupo que talvez tenha, como o Ricardo Salles fez menção, sido influenciado pelas pesquisas, e tenho também todo esse arsenal de votos de pessoas que não escolheram ninguém e que talvez agora se motivem, porque se ele não votar em alguém, o outro é que vai governá-lo pelos próximos 4 anos. Ou seja, como é que o senhor acha que o eleitor se manifesta nesse momento? Se você verificar o esforço monstruoso que foi feito para eliminar a eleição do primeiro turno, você vai concluir, eu concluo que o Lula bateu no teto. Bateu no teto. Se ele não conseguir aliança, outro vez que não seja PT, porque o PT é isso aí. O PT chegou onde é grande, mostrou que é grande, chegou onde chegou. Mas não passa desse teto, a não ser que vá buscar alianças. Eu votei no Ciro. Mas eu não vou obedecer o Ciro pro lado igual a isso, tem vários como eu, tem milhares como eu.
Então, a gente tem que, nesse momento, observar. Por exemplo, o que eu observo para poder decidir o meu voto no Bolsonaro? Se ele vai parar de falar essas bobagens que falava lá atrás. Porque a gente não quer um presidente que, no nome de ser espontâneo, fique dizendo bobagem o tempo todo. Então, ele tem que buscar essa gordura. Para mim, no meu entendimento, eu acho que o Bolsonaro sai fortalecido, não só história de Congresso, não só. Sai fortalecido porque desmentiu as pesquisas e aumentou seu percentual. Eu conheço gente aqui agora que está me pressionando aqui em Manaus, né? O Bolsonaro perdeu um pouquinho para o Lula no Amazonas. Estão me pressionando para tomar posição a favor do Bolsonaro. Ou seja, são pessoas que vão manter o voto e vão buscar mais votos. O petista chegou onde tinha que chegar, mas é uma luta legal. É uma outra eleição, o cientista disse aí, é outra eleição, outro momento. Eu acho que, para mim, o PT está no teto. Se não conseguir alianças, vai ficar onde parou. Conrado, vamos imaginar que tem alianças em torno do PT, mas também essa frase que o senador Plínio Valério fez menção de ter batido no teto. Quem vai decidir, nós sabemos, é o eleitor, é assim que a gente espera, é assim que funciona a democracia. Por isso, houve toda essa preocupação por eleições auditáveis, limpas, com toda a segurança do voto. Na sua opinião, como vai decidir o eleitor diante de tudo isso? É interessante a gente ver, eu concordo com o senador, o PT deixou claro, trouxe todo mundo, tem uma foto emblemática. Nós temos desde o Guilherme Boulos até o Henrique Meirelles ali, todo mundo do lado do PT. Isso aí foi algo que o presidente Bolsonaro conseguiu expor de maneira clara, mas vale a pena a gente lembrar que todos esses apoiadores do PT, eles podem ter um inimigo comum, Bolsonaro, que está no poder, mas eles não são amigos entre si, né? Existem diversas mazelas dentro dessa disputa eleitoral. E aí o povo como é que vai enxergar isso? Nessa mesma luta pelo poder, né? O Bolsonaro já mostrou que agora ele tem aí o apoio de grande parte do Congresso, ele praticamente dominou o Senado, essa visão de mundo mais vinculada ao conservadorismo, agora a maioria no Congresso também, e todo mundo aí, os deputados eleitos e os senadores eleitos vão querer participar desse campinho, vão querer participar desse time. Então são essas trocas que a gente vai ver. E para obter esse capital político dessas trocas, eles vão ter que entrar na campanha, né? E é o que a gente vai ver agora, uma eleição completamente diferente no início, mas a partir desse exato momento, eu acredito que até quarta-feira deve sair alguma pesquisa eleitoral e, ao meu ver, essa pesquisa eleitoral aí vai ter que dar uma puxada significativa para o Bolsonaro para tentar buscar uma credibilidade junto ao grande público. Tá, Conrado, antes de eu ouvir os outros convidados, deixa eu só fazer um questionamento. Você fez menção ao envolvimento do Neymar, por exemplo. A esquerda sempre usava artistas, alguns esportistas, mas mais artistas, sempre teve aquela ideia de apoio dessa classe. A gente viu uma resposta nessa fase final do primeiro turno, com o envolvimento não só do Neymar, mas de artistas também e outros esportistas. Isso ficou mais sério agora? Ou seja, todo mundo vai assumir essa posição, inclusive isso que se pode chamar desse grupo que tem capacidade de influenciar votos de mais jovens, sobretudo mais jovens, mas enfim, de pessoas que transitam muito pelas redes sociais? Eu acredito, como eu já falei na primeira fala, que agora vai todo mundo sair da toca. Tá. Nós somos para o tudo ou nada, e agora nós vamos ver todas as pessoas se manifestando. E é interessante a gente fazer só um último comentário aqui, que mesmo com todo o apoio da classe artística, né, do Lula, aqueles sinais que a gente viu, o Freixo teve um desempenho pífio lá no Rio de Janeiro. Então a gente viu o que está sopesando aí, e agora nova eleição e novos agregadores sociais irão sair da toca aí para fazer o contraponto a esses artistas. Olha, parte desse grupo de artistas que apoiava Lula era exatamente aqueles artistas que diziam para os cidadãos brasileiros ficarem em casa durante a pandemia, enquanto se mostravam em casas extremamente bonitas. Tudo bem, mérito e deles, eles trabalharam e conquistaram aquilo, mas ficar em casa naquelas condições e outro ter que se expor no transporte público durante a pandemia chama bastante atenção. Eu não sei o quanto que isso agrega de voto verdadeiramente. O Conrado trouxe um exemplo aí, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde a classe artística é muito forte politicamente, ou seja, tem influência muito grande. Ricardo, deixa ele fazer uma pergunta que o senador fez menção. Como é que será o discurso agora do presidente Jair Bolsonaro? Além, obviamente, de juntar politicamente, o senador falou de alguns excessos do presidente da República, de candidatos Jair Bolsonaro, na forma como ele se expõe.
expressa. Como é que será agora no segundo turno? O que é importante? É expor mais os ganhos econômicos que o Brasil está tendo, está liderando o mundo em recuperação econômica, isso é um fato, os números são fatos e os fatos têm o poder da lei da gravidade, mas isso leva um tempo para chegar às pessoas. Ou o discurso é muito mais importante moderar nesse momento? Olha, Piotr, o que o senador Plínio Valério falou é verdade. Realmente, o cidadão hoje que está nessa margem de votos, que migrou uma parte para Simone Tebet, uma parte para o Ciro, já foi eventualmente do Bolsonaro em 2018, pode voltar a ser agora. Esse é o eleitor que espera uma visão de futuro, uma visão de bom senso, de equilíbrio e de perspectiva futuro. E não há outra forma de se dirigir a esse eleitor, senão, de um lado, fazer uma apresentação daquilo que foi feito, mas, por outro lado, projetar o futuro. E projetar o futuro é, acima de tudo, trazer uma questão de razoabilidade, de bom senso. A esquerda não tem nada, isso o Plínio Valério já disse bem aqui, a esquerda não tem nada de bom para trazer. É só a gente olhar em volta da América Latina que você verá o que a visão atrasada, retrógrada, o modelo sindicalizado, enfim, tem trazido para o nosso continente. Então, um discurso na forma mais calmo. E isso só é possível porque você tem, ao invés de 5 candidatos batendo no Bolsonaro, ele vai ter um debate 1 contra 1, ele contra o Lula. Então, isso permite que seja algo mais sereno. E, por outro lado, demonstrar o óbvio. O que foi o governo dele ao longo desses 3 anos e meio, ainda que com pandemia e ainda que com os efeitos da guerra da Ucrânia e da Rússia, e, sobretudo, uma visão equilibrada, calma, serena sobre o futuro. Futuro esse que está sendo construído com a ajuda do Senado, com a ajuda da Câmara e com a ajuda da sociedade brasileira. Senador, um último questionamento para o senhor, por gentileza. Eu vou colocar as duas questões aí, tanto do apoio desse que ficou conhecido como influenciadores, o quanto que isso pode mudar, porque na reta final do primeiro turno também o presidente Bolsonaro ganhou esse apoio de rede social, ou seja, de influenciadores de rede social. E como disse aí o Ricardo Salles, o senhor acha que esse discurso agora será moderado por parte do presidente, ou seja, olhando para isso, ou os méritos da economia vão ser mais bem explorados nesse segundo turno? O que eu vi ontem na coletiva foi um outro Bolsonaro, onde reconheceu que uma frase mal colocada acaba com tudo. Sim. E preferiu falar de economia, porque é inadmissível, eu não sou da base governista, longe disso, mas é inadmissível que o governo federal, que triplica a ajuda às famílias, que passa para 600, que baixa a gasolina, não tenha dividendo político nisso, é muita incompetência. E essa incompetência vem da narrativa. Então, eu acredito piamente nessa outra fase. Na fase do Lula, o mesmo Lula, e o Bolsonaro, se for um outro Bolsonaro. Não que ele mude totalmente, viu? Eu não posso dar conselho, estou longe, mas sabe, aquele de ontem, a gente quer ver aquele de ontem. Nós que não votamos no PT, e repito, votei no Ciro, nós estamos doidinhos para derrubar o PT, mas a gente também não quer correr risco. E esse risco vem das declarações que o presidente dava anteriormente. Então, esse novo momento nos leva. Quando eu falei lá atrás, Carlos, que a eleição majoritária é muito emocional sim. Mas onde os artistas influenciam como? Na visibilidade, no discurso, da narrativa de que está todo mundo com ele. Portanto, se degolar no primeiro turno, não é novidade nenhuma. Porque fulano está com ele, ciclano está com ele. Ex-ministros que condenaram o Petrolão, estão dando apoio ao Lula. Então, a gente observa essa camada da Simone, essa camada do Ciro, é que está observando. Vai depender muito mais do Bolsonaro, a vitória dele. Como eu digo, o PT bateu no teto, se o Bolsonaro tiver consciência disso, fica mais fácil a eleição. E eu, logo, tenho que me decidir aqui. Só estou esperando o Bolsonaro repetir mais uma entrevista para mostrar que o Bolsonaro de ontem continua de amanhã.